Josué, capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 20. Os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com eles em Siló, na terra de Canaã, e disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos desse cidade para morarmos, além de pastagens para nossos animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens. Os descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes haviam sido designadas às tribos de Judá, Simeão e Benjamim. As outras famílias do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades da tribo de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades da tribo de Issacar, Ader, Naftali e da meia tribo de Manassés estabelecida em Bazã. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim, os israelitas obedeceram à ordem do Senhor a Moisés e, por sorteio, designaram aos levitas essas cidades com suas pastagens. Essas foram as cidades da tribo de Judá e Simeão que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, os primeiros a serem sorteados: Criate Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá, com as pastagens ao redor. Arba era antepassado de Enac. Mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Estas foram as cidades com suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam: Hebron, a cidade de refúgio para o homicida involuntário; Líbna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. Foram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam essas cidades com suas antigas pastagens. Esta cidade com suas pastagens: Gibeon, Geba, Anatote e Almon. Foram 4 cidades ao todo. Portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 13 cidades com suas pastagens. Os outros levitas do clã coatita receberam por sorteio da tribo de Efraim essas cidades com suas pastagens: Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para o homicídio involuntário; Gézer, Kibzaim e Bet-Horon. Foram 4 cidades. Estas foram as cidades com suas pastagens entregues aos sacerdotes pela tribo de Dan, Elteque, Beteon, Aijalon e Gat-Rimon. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam essas cidades com suas pastagens: Taanac e Gat-Rimon. Foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos outros clãs coatitas 10 cidades com suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam por meio da tribo de Manassés estas cidades com suas pastagens: Golã, em Bazã, uma cidade de refúgio para o homicídio involuntário, e Beesterá. Foram 2 cidades. Da tribo de Issacar receberam essas cidades com suas pastagens: Quizion, Deberate, Jarmute e Enganim. Foram 4 cidades. Da tribo de Ader receberam essas cidades com suas pastagens: Misal, Abdon, Elcate e Reobe. Foram 4 cidades. Da tribo de Naftali receberam essas cidades com suas pastagens: Quedes, na Galileia, a cidade de refúgio para o homicídio involuntário; Amot-Dor e Cartã. Foram 3 cidades. Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades com suas pastagens. Os levitas restantes, o clã de Merari, receberam da tribo de Zebulon estas cidades com suas pastagens: Joqueneão, Cartá, Dimna e Naalau. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben receberam essas cidades com suas pastagens: Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade receberam essas cidades com suas pastagens:
Ramote, em Gileade, a cidade de refúgio para um homicida involuntário, Maanaim, Esbom e Jazar. Ao todo, portanto, o clã de Merari recebeu 12 cidades. No total foram entregues aos levitas dentro do território israelitas 48 cidades com suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados, e eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. Então Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje, não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora, o Senhor, seu Deus, concedeu descanso aos seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como propriedade do outro lado do rio Jordão. Mas tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhe deu. Amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam a seus mandamentos, apeguem-se a ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles, e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bazã, a leste do rio Jordão, à meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo, Josué deu terras a oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: Voltem para casa com toda a riqueza que tomaram de seus inimigos, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com seus parentes. Assim, os homens de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para sua própria terra em Gileade, da qual haviam tomado posse de acordo com a ordem do Senhor por meio de Moisés. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gelilote, perto do rio Jordão. Ali, os homens de Ruben e Gade, da meia tribo de Manassés, pararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros da tribo de Ruben e Gade, da meia tribo de Manassés, haviam construído um altar em Gelilote, nos limites da terra de Canaã, do lado oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram às tribos de Ruben e Gade e à meia tribo de Manassés: Toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em Peor? Até hoje, não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E ainda assim vocês abandonam o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele voltará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tome posse de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor nosso Deus. Seja o verdadeiro
que não seja o verdadeiro altar do Senhor nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel? E Acã não foi o único que morreu por causa de seu pecado. Lucas, capítulo 20, versículos 1 ao 26. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus que não sabiam. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho amado. Certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que o ouviam. Jesus olhou para ele e perguntou: então o que significa esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores mau a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Disseram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixe influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: mostre-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se de sua resposta e se calaram. Salmos, capítulo 89, versículos 1 ao 13. Cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, pois sei que o teu amor dura para sempre e tua fidelidade permanece firme como os céus. Tu disseste: fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. A ele fiz este juramento: estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. E eles se sentarão no seu trono de geração em geração. Ó Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas, multidões de anjos te exaltam por tua fidelidade.
Pois quem no céu se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Governa os mares revoltos e acalma as ondas agitadas. Esmagaste o grande monstro marinho. Com o teu braço poderoso, dispersaste teus inimigos. Os céus são teus, a terra é tua. Tudo o que há no mundo pertence a ti. Tu fizeste todas as coisas. Criaste o norte e o sul. O monte Tabor e o monte Hermon louvam o teu nome. Teu braço é poderoso, tua mão é forte. Tua mão direita se levanta com força gloriosa. Provérbios, capítulo 13, versículos 15 ao 16. O sensato é respeitado, o desleal caminha para a destruição. O sábio pensa antes de agir. Os tolos se gabam de sua insensatez.